Vamos conversar agora de uma coisa séria, que de repente você até já passou por isso ou conhece alguém? Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as micoses são muito frequentes em nosso país, porque aqui encontram condições ideais de calor e umidade que contribuem para o desenvolvimento dos fungos. Podem atingir pessoas de todas as idades e diversas partes do corpo. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt, sempre lindíssima, doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço sempre, doutora. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso, viu? A gente até já tem pergunta. Maravilha. É bom, não é? Muito bom. Mas eu queria saber o que é a micose, como que a gente caracteriza a micose? Bom, Abiane, existem vários tipos e várias regiões do corpo que podem ser acometidas pela micose, que é um fungo, na verdade, na maioria das vezes, né, um micro-organismo microscópico, né, para nós, mas que pode acometer as unhas, pode acometer a pele, regiões íntimas, couro cabeludo, né, então depende da exposição, depende às vezes da imunidade da pele de cada pessoa, tem pessoas que têm uma tendência maior de ter do que outras. Ah, existe isso também? Existe também. Existe também. A imunidade da pele daquela pessoa favorece o fungo. O fungo gosta da pele dela. E ela fica tendo isso várias vezes durante a vida. Nossa, a gente tem aqui umas imagens que a gente consegue identificar quais são. Vamos dar uma olhada? Sim. Essa, por exemplo, o que é, doutora? Essa, por exemplo, é uma que a gente chama, tem um nome meio difícil, né? Que é a Tinea capitis, né? Então, é uma micose de couro cabeludo, tá? Muito comum em criança. Então, geralmente, as pessoas confundem bastante. Ah, é uma pelada, que é um outro tipo de queda de cabelo, que é diferente disso. Então, adulto geralmente não tem esse tipo de fungo no couro cabeludo, que causa essas plaquinhas sem cabelo, né? Mas criança é muito comum. Então, é um fungo que acomete o couro cabeludo e os fios do cabelo. E como que isso acontece? Tem algum fator específico para isso? Geralmente, a criança tem uma imunidade diferente e aí favorece, né? Ela pode pegar de contato, às vezes, de piscina ou de algum colega, mas é mais difícil, mas geralmente num local quente e úmido. E aí o fungo se manifesta ali e começa a aumentar. Mas tem tratamento, é um tratamento simples, rápido, fácil. E o que precisa fazer, doutora, nesse caso? Geralmente tem procurar um médico, um especialista, um dermatologista. Existe, no caso da criança, medicamentos tópicos de passar, shampoozinho, loções, e tem medicamento via oral também em casos um pouco mais intensos. E pode voltar? Pode voltar. Não é tão comum, mas pode. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E essa? Essa também é uma outra forma, porque existem às vezes mais de um tipo de fungo. E tem fungos que dão plaquinhas menores e tem fungos que dão placas maiores no couro cabeludo também. E esse é que eu lembrei agora, eu não sei se é a mesma coisa, tá, doutora? Mas tem homens que têm na barba. É a mesma coisa? Sim, não é a mesma coisa. Esse é aquela alopecia areata, isso, que é a pelada, né, que geralmente chamam. Daí, geralmente, não é por causa do fungo. Então, o homem, que daí já é um homem adulto, com barba, e tem aquelas falhas na barba, não é fungo, geralmente. É um tipo de alopecia, um tipo de perda de pelo mesmo, que não é causada pelo fungo. Quando é do fungo, é mais comum em criança. Entendi. Boa. Entendeu? Vamos para a nossa próxima, então. E essa? Bom, essa, às vezes, né, na foto não dá para visualizar tão bem, mas é nas costas. É o famoso pano branco, né? Que as pessoas, né, tem um outro nome, claro, que é a Pityriasis versicolor, né? Que é um fungo que acomete a pele, principalmente do tronco, mas é um fungo que está no couro cabeludo também. E ele fica contaminando a pele do tronco e das costas. E esse tem aquela coisa que eu te falei da imunidade, que tem pessoas que têm uma pele que tem uma tendência para ter e fica tendo durante várias vezes durante a vida o pano branco. Mas pode ser que tenha também a Pityriasis versicolor uma única vez, a gente faz o tratamento, também tem que tratar o couro cabeludo junto, um shampoo específico, aplicar o shampoozinho na pele também, a espuminha dele, um produto depois do banho para aplicar e quando é muito extenso, daí a gente faz medicamento via oral também. Que legal. E esse é bem comum, né? Essa é bem comum de praia, de piscina, na época do calor. Exatamente. Às vezes, né, academia, quando você não leva sua toalhinha, né, alguma coisa nesse sentido, e aí pega naquele local quente e úmido. Mas não é nada muito
grave. Nem nada nesse porque sentido. eu posso pegar de outras pessoas. Pode se usar principalmente algum objeto úmido, a mesma toalha, ou encostou no mesmo local do suor da outra pessoa, ou naquela aguinha da beirinha da piscina, que a gente acha uma delícia, aquela aguinha ali, aquela fica aguinha sentadinho. Fica sentadinho, quentinha, né? Então, lá é cheio de fungo também, né? Boa! Então, ali também pode ser um local, né? Aqui também um outro paciente, mas com o mesmo tipo de fungo, né? Que é esse famoso pano branco, né? Esse é um dos mais comuns. Eu tomo um sol por cima, fica manchado, doutora? Fica um pouco avermelhado. Mas geralmente o que acontece nesse tipo de fungo? A gente orienta o tratamento e depois pede para tomar um pouquinho de sol, para poder a pele voltar na pigmentação normal naquela região. Às vezes o fungo até morre, a gente consegue exterminar o fungo, mas a mancha na pele fica por um tempo. Aí a gente vai, claro, orienta a hidratação da pele, tudo isso, e depois tomar um pouquinho de sol para deixar a pele mais uniforme ali. Legal. É bem legal. Ai. Essa é a frieira? Essa não? é a frieira. Essa é a frieira. É a frieira, né? Então, o intertrigo, ou também, às vezes, o que a gente chama de tinea pedis, quando ela vai também para a sola do pé. É mesmo que descasca, né? É muito comum, principalmente quando a gente não seca direito entre o vãozinho do dedo, né? Então, tem que secar. Tem que pôr a toalhinha ali todo dia. Tem pessoas que têm tanta tendência de ter, que a gente orienta, às vezes, secar com secador de cabelo. Nossa, para botar bem sequinho. Bem sequinho, principalmente pessoas que usam sempre o mesmo calçado, às vezes trabalham na indústria, né, e usam aquelas botinas de proteção. E sua, né, então, e às vezes o fungo fica dentro do sapato, então a gente orienta no que seja possível alternar os sapatos, deixar o sapato no sol, o que não está usando, tem talcos, né, antifúngicos que a gente, né, pode orientar para usar dentro desse sapato, e o que tiver usando, né, tá mais higienizado. E claro, se não secar, tiver esse hábito de secar, pode tratar que volta de novo, volta de novo. Né? E todas as regiões de dobra, isso pode acontecer. Né? Então, virilha, né, inframamário, axila, né? Então, o que é muito comum, eu não trouxe até fotos, mas é muito comum, às vezes, senhoras, né, que têm a mama com a idade vai pesando, né, em cima do tórax, e aí fica aquela umidade ali embaixo e também aparece fungo. E às vezes a região. pessoa acha que é até uma assadura, não é? Exatamente, e aí tem cândida junto. Então tem um tipo, né, não sei, não é um fungo especificamente, é uma levedura, mas enfim, que ela também acomete ali, tem tratamento, tem tudo isso. Mas se não tentar fixar a mama para cima, para tirar a umidade ali, é difícil de melhorar também. Nossa, verdade, faz todo sentido. Essa da frieira, a gente tem uma pergunta aqui, ó. É da Cida Almeida, de São Paulo. Boa tarde, Abi e doutora Ana. Faço hidroginástica e tenho algumas micoses entre os dedos do pé. Gostaria de saber se existe algum tratamento rápido para que eu continue fazendo minha hidro ou vou ter que parar de vez. Obrigada. Tadinha. Cida, um beijo. Cida, não precisa parar, né, de fazer sua hidro, é só realmente ter esse hábito de deixar bem sequinho entre os dedos, tá? Então isso é o principal. E claro, tem pomadas, né, que geralmente são necessárias para controle desse tipo de fungo na região. Geralmente não faço medicamento via oral para isso, a não ser que seja um quadro muito intenso, que acometa, né, mais regiões entre os dedos do pé ou vá para debaixo da sola do pé. Mas geralmente, se você tiver esse cuidado de secar bem e também depois que sair da sua hidro, não ficar o tempo todo ali com aquela umidade, já ir para casa, tomar um banho, se secar, vai melhorar sim, com certeza. Então, Cida, faça isso, para você não parar. A nossa próxima é uma micose de unha, né? Isso, E a gente já tem uma pergunta. Eu acho que eu já vou fazer a pergunta para você responder de uma vez. Pode? Pode. É da Geralda Oliveira, ela é de Ouro Fino, Minas Gerais. Boa tarde, eu sempre tive problemas com micoses nas unhas dos pés. Já fiz muito tratamento com dermatologista. O resultado aparece rápido, mas um descuido aparece novamente. Existe algo que eu possa fazer que seja mais definitivo ou isso é comum? Um beijo, Geralda.
Bom, Geraldo, é muito comum. É, muito né? comum, né? A gente acha que até também esse tipo de paciente às vezes tem alguma alteração de imunidade, até da microbiota local, e fica tendo várias vezes a onicomicose. É difícil de tratar micose de unha, né? Que é a onicomicose. Não é fácil, porque a unha também do pé demora para crescer, às vezes dá nas mãos também, né? Principalmente pessoas que lidam muito com água, que lavam muita louça ou lavam muita roupa, né? Também acontece. Mas na unha do pé é muito comum. Então, assim, esse cuidado com os sapatos é importante nesses casos também. Às vezes se usa sempre o mesmo sapato fechado, alguma coisa nesse sentido, tá? Se não for o caso, né, às vezes essa paciente fica mais de sandália ou chinelo, né? Tem tratamentos, claro, no local, mas vira e mexe pode ser que volte sim. E se for, por exemplo, uma pessoa que corre, uma pessoa que tem muito trauma na unha, por exemplo, jogador de futebol, pessoa que corre, a unha levanta. E aí esse descolamento da unha também faz o fungo entrar ali embaixo. Então, se fica cutucando muito na podóloga ou na manicure, fica, né, levantando muito a unha ali, isso também pode ser uma porta de entrada para o fungo. Então, para ela ficar de olho nesse Isso sentido. já aconteceu comigo. Eu fazia escalada e usava o tênis e ia raspando. E a unha foi para cima e eu tenho um trauma até que não caiu a unha inteira, doutora, e nunca mais a unha voltou a ficar tão bonitinha. Mas é comum, né? É comum. A gente tem mais uma de dedos aqui, ó, de pé. Boa tarde, tenho a unha do dedão do pé escura. Pode ser micose? O que fazer? E Pode aí, doutora? pode ser. Claro, teria que examinar para ter certeza absoluta, né? Porque as micoses de unha, elas podem ter cores diferentes. Então, tem micoses que são brancas, tem micoses que deixam a unha mais amarelada, e tem um tipo que daí não é uma micose, um tipo de bactéria que pode acometer a unha e ela fica mais escurecida, mais esverdeada. Mas tomar cuidado e orientação para ela procurar um dermatologista, porque também existe câncer de pele melanoma na unha. Na unha. Que fica, né, uma faixa escura na unha, negra, né? Ou também, claro, tem pessoas de pele mais morena que tem uma pigmentação da unha às vezes mais acentuada, ou até algum trauma na unha, uma pessoa que, né, bate muito, ou corre, ou pedala, ou na escala, e esse trauma também pode escurecer. Então tem várias causas, pode ser fungo, até pode ser bactéria, pode ser, mas pode ser alguma outra coisa também. Bem mais sério. Então tem que investigar. Interessante. Temos mais imagens aqui. Sim. Vamos lá, para ver. nossas próximas. Vamos. E aí? Bom, essa foto existe, né, fungos também, e às vezes até associado a bactérias que pode dar na região de axilas, na região de dobras, né? Existem outros diagnósticos que também têm que ser pensados, né, além do fungo. Geralmente o fungo ou ele dá bem na dobrinha ou lesões menores e únicas. Então a gente sempre ficar de olho, até é interessante a gente mostrar essa foto para, às vezes não é só isso, é bom a gente avaliar e ver se realmente é um fungo ou não, tá? Mas geralmente esses fungos de pele mais superficiais são lesões relativamente autolimitadas, benignas, a gente faz o tratamento e consegue resolver sem grandes problemas sistêmicos, nem nada muito perigoso não. E essa é bem diferente, a coloração dela, né? Exatamente, então a gente tem que ficar de olho, claro, pode ser que não seja, pode ser que seja algum outro problema de pele, daí a gente vai ter que avaliar sinais e sintomas, se tem coceira, avaliar a sensibilidade da pele, se tem sensibilidade nessas lesões ou não, né, para diferenciar de outros diagnósticos. Às vezes a gente acha que é uma coisa que é uma bobagem e pode ser que não seja. Que não seja. O tratamento em si, né? Você falou de shampoozinho, de alguns remédios. E o que mais que a gente tem que ficar atento, doutora? Principalmente, além, claro, desses tratamentos que vai ser o seu médico que vai te prescrever no geral, né? Orientações de deixar a pele sempre sequinha, livre de umidade, né? Porque esses fungos especificamente gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, principalmente regiões de dobras entre os dedos do pé, né? Que tiver quente e úmido, é um local propício, é alimento para ele, né? Então a gente tem que sempre deixar bem sequinho a região, bem higienizada a região, para evitar o aparecimento desses agentes oportunistas que a gente não quer. Que a gente não quer. Aquela coisa de andar descalço por aí não é muito bom, né? Exatamente. É até gostoso, às vezes, na grama, né? Dar uma relaxada. Mas pode acontecer de pegar ou um fungo, ou uma bactéria, ou até um bichinho, um protozoário, né? Que aqueles bichinhos de pé, né? Bicho geográfico, tudo isso pode acontecer também, né?
Boa. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Luciana Balduino. Boa tarde. Eu gostaria de saber como evitar o fungo nos pés. É o que a gente está falando, olha lá, ó. Exatamente, é aquele mesmo cuidado de deixar sempre seco, sempre higienizado, se for na piscina, né, chegar em casa logo, tomar banho, trocar a roupa logo da academia, não ficar o dia inteiro com aquela roupa úmida, com suores, tudo favorece o aparecimento de fungos também, né, e claro, às vezes praia, a gente anda descalço ou grama, né, tem urina e fezes de gato, de cachorro, e isso pode também, claro que isso não vai causar o fungo, mas pode causar algum outro tipo de problema, né, nos pés também, em qualquer outra área do corpo que entre em contato ali na região. E para os fungos também é um prato cheio, né? Às vezes, se a gente perceber alguma coisa na pele que está diferente, coça também, doutor, ou não? Tem alguns casos que coça sim, tem. Sempre trocar meia, né? Deixar às vezes a meia, uma pessoa que tem sempre muito fungo no pé, entre os dedos, nas unhas, deixar às vezes a meia de molho, né? Então num agente que seja bacteriano ali, que a gente não pode, né, citar muito marcas, mas tem alguns que a gente consegue deixar de molho de um dia para o outro, né? Enfim, isso ajuda também. Tá? E sempre, né, a dica é deixar tudo muito sequinho ali na região, principalmente as dobras. Muito sequinho, muito limpinho, ainda mais no calor, então que é bem propício. Moramos num país tropical, né, abençoado por Deus, então tem coisas boas, mas também tem alguns que, né, que a gente tem que tomar. Cuidadinhos, cuidadinhos, né? Muito bom, muito obrigada pela sua visita aqui. Eu que agradeço sempre. Você é sempre bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Ó, você de casa ficou com dúvida? Aproveita, entra no Instagram da doutora, que é doutora DRA, tudo junto. Ana Schmidt está aparecendo aí na sua telinha. Pode fazer pergunta, pode olhar tudo que tem lá, né, doutora? Isso mesmo. Estão convidados. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Um beijo.